Olá pessoal, nós vamos falar aqui sobre duas questões que são duas especificações de medidas que são necessárias para que a gente possa efetuar o cálculo de cilindrada de um motor a combustão interna. E essas duas especificações ou essas duas medidas são o diâmetro interno do cilindro, tá? E o curso do pistão. Então nós vamos olhar fisicamente aonde e o que significa essas duas especificações. Bem, é possível observar que esse pistão aqui, ele se encontra no ponto morto inferior, que é o recuo dele na posição mais baixa. Então ele está no ponto morto inferior e agora ele vai se deslocar do ponto morto inferior para o ponto morto superior, fazendo então um movimento linear. O ponto morto superior é o ponto mais avançado ou o ponto mais alto, o ponto superior, aonde esse pistão para e desse ponto ele não sobe mais. Então ele morre no ponto morto superior e ele também morre no ponto morto inferior, que é o ponto mais baixo, mais recuado do pistão. Então são dois pontos, ponto morto superior e ponto morto inferior. A distância entre esses dois pontos a gente chama de curso do pistão. E é exatamente o curso do pistão, é exatamente essa medida, essa distância que é utilizado no cálculo de cilindrada. A outra medida que é utilizada no cálculo de cilindrada é o diâmetro interno do cilindro do motor, que é essa medição do diâmetro interno do cilindro do motor. Tendo o diâmetro interno do cilindro do motor e tendo o curso do pistão, eu vou pegar essas duas medidas, essas duas especificações e vou lançar então na fórmula para obter a cilindrada do motor. Olá pessoal, então dando início ao cálculo de cilindrada de motores a combustão interna, a gente viu que são duas especificações de medidas que são muito importantes, que entram na fórmula, na equação da cilindrada do motor. E o que acontece? Nós temos o cilindro do motor, no qual esse cilindro do motor ele é chamado exatamente de cilindro porque ele tem o formato da figura geométrica cilindro. E aí nós temos então o cilindro no bloco do motor. Neste caso aqui nós poderíamos dizer que nós estamos com um motor com dois cilindros. Seguindo em frente, nós vamos ter a quantidade de cilindros que esse motor possui. E nós vimos no vídeo anteriormente que nós temos duas medidas extremamente importantes, que é o diâmetro interno do cilindro e
o curso do pistão, que é a distância do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Então nós temos como exemplo, vamos supor que aqui seja o ponto morto inferior e que aqui seja o ponto morto superior deste motor. Isso significa que o pistão aqui dentro, ele percorre esse curso daqui a aqui e descendo também do PMS ao PMI. Vai depender de qual ciclo que o motor vai estar realizando. Então vamos supor que o motor esteja descarregando. Então ele vai se deslocar do PMI para o PMS com a válvula de descarga aberta. Vamos supor então que o motor esteja admitindo. Ele vai então se deslocar do ponto morto superior para o ponto morto inferior com a válvula de admissão aberta e a válvula de exaustão fechada. Então, essa distância aqui a gente chama de curso do pistão. E são exatamente essas duas especificações que entram na equação da cilindrada do motor, que é o curso do pistão e o diâmetro interno do cilindro. Essas duas medidas entram na fórmula para calcular a cilindrada do motor. O cilindro, ele tem a área da base. Se olharmos nessa vista superior, nós teremos aqui embaixo um círculo. E a fórmula do volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado ou π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. πd2 sobre 4. O diâmetro é uma reta que toca a extremidade, uma ponta da interferência, a outra que toca a circunferência e a circunferência do outro lado. Isso é o diâmetro. E o raio é a metade do diâmetro. A área da base, quando a gente fala que nós estamos calculando a área da base, nós estamos calculando essa área aqui. Ou seja, calculando a área do círculo. Ok? E a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado ou πd2 sobre 4.